formação tem um papel crucial para garantir a capacitação das equipas e é a melhor garantia para alcançar os resultados mais eficientes e eficazes. E isto é uma verdade que se aplica tanto a nível pessoal e familiar, todos nós pensamos nisso e temos consciência disso no percurso da formação dos nossos filhos e familiares, como nas empresas e nas instituições. Nós vamos explorar convosco esta plataforma de gestão de formação. Ela foi desenvolvida inicialmente para responder às mais exigentes entidades em termos de gestão de formação e que acreditamos que vai responder às vossas expectativas. Quem nos vai apresentar a plataforma é o Luís Santana. Ele é responsável da área de projetos especiais na Quidgest, que desenvolveu, instalou e consolidou em clientes esta plataforma de gestão de formação. Isto além de ter à sua responsabilidade o desenvolvimento de soluções multidisciplinares, complexas e muito orientadas a projetos específicos e únicos. Aquilo que eu combinei com o Luís, da maneira como nós vamos gerir esta formação, portanto, vamos fazer a apresentação, ele vai fazer a apresentação da plataforma que nos deve levar à volta de 40 a 45 minutos, portanto, abordando os aspectos principais da plataforma e depois abrimos um espaço para colocarem as questões que considerem pertinentes. Portanto, igualmente vamos manter o chat para poderem colocar questões que vamos tentar responder durante o evento, mas o mais certo será depois respondermos depois, quando abrimos o espaço para a discussão. Entretanto, eu pedi depois que mantivessem o micro desligado e, portanto, abríamos só nesta fase do espaço da discussão para depois podermos todos ouvir e colocar as questões. Esta sessão será gravada, portanto, como foi indicado no convite e para o qual deram o vosso acordo, e o link de acesso à gravação vão receber posteriormente e automaticamente assim que responderem ao inquérito de satisfação desta ação. Qualquer questão adicional, pedido comercial ou contacto adicional, portanto, depois peço que utilizem o contacto ou do vosso gestor ou o mail normal, portanto, da Quidgest, o solutions@quidgest.com. Muito bem, assim sem mais demoras, eu passo a palavra ao Luís e espero que seja uma boa sessão e que ela responda às vossas expectativas. Muito Bom bem, dia Luís. a todos. Muito obrigado, Pedro. Vou partilhar aqui uma pequena apresentação. Vou começar por fazer um pequeno enquadramento da solução. Esta sessão não é uma demonstração, ou não pretende ser uma demonstração exaustiva da solução, portanto não temos tempo para isso. A solução é extremamente completa e complexa, portanto não iremos fazer. A ideia é apresentar-vos algumas das funcionalidades mais relevantes da solução e, no seguimento desta apresentação, eventualmente, agendarmos algumas demonstrações mais personalizadas com quem tiver interesse nessa situação. Portanto, em termos de agenda, falar aqui um bocadinho só, mostrar-vos um PowerPoint, falar aqui de algumas referências e funcionalidades e depois então passamos para a solução. Em termos de referências, a solução tem cerca de 10 anos de existência e temos aqui muitas e boas referências em termos de clientes desta solução. Desde logo, algumas das maiores entidades formadoras nacionais em termos de volume de formação. Temos o caso do INA, o Instituto Nacional de Administração, que tem esta solução em produção, penso que há 6, 7 anos. Área Metropolitana de Lisboa, Instituto de Informática da Segurança Social, 2 projetos que temos neste momento em implementação, Guarda Nacional Republicana e a ADEN, Agência para a Energia, e depois outros clientes. Coloquei propositadamente aqui o Instituto Politécnico de Coimbra, uma vez que entre os convidados tínhamos pessoas que vêm da área do ensino superior, portanto é uma solução que também está implementada há 5, 6 anos e que gera toda a formação do Instituto Politécnico de Coimbra e também 3 referências
em termos empresariais, a Portugal Airlines e a LAS Formação, que também utilizam esta componente de gestão de formação. Neste particular, também dar-vos nota que estas soluções da Portugal Airlines e da LAS Formação partiram do tronco comum, portanto estamos a falar da gestão de ações de formação, gestão de formandos, gestão de formadores, e posteriormente evoluíram, autonomizando-se, por forma, por exemplo, a dar resposta a toda a componente legal, todos os requisitos legais, neste caso para formação de técnicos de manutenção de aeronaves, e estas soluções, portanto, acabaram por se individualizar. Isto demonstra também, eu estou a referir isto, porque isto demonstra também um bocadinho a nossa forma de trabalhar, que é a possibilidade que temos de, pegando numa solução base, fazê-lo evoluir para dar resposta às necessidades específicas de cada uma das organizações. Portanto, apesar de haver aqui uma solução base, cada um dos clientes acaba por ter uma especificidade própria, até em função do tipo de formação que dá, e a solução também acomoda essas especificidades, que depois, eventualmente, até podem ser disponibilizadas para outros clientes com o mesmo perfil. A solução SIGEF, que nós chamamos SIGEF, Sistema Integrado de Gestão da Formação, é um portal, é uma solução totalmente web, o que significa que não carece de qualquer instalação em termos de clientes, portanto, qualquer browser permita-se ter a solução, e nós exportamos todos os browsers em vigor no mercado, portanto, todos os browsers que ainda são suportados pelos respectivos fabricantes. É também uma solução responsiva. Este palavrão significa que pode ser acedida a partir de diferentes dispositivos, e ela vai se adaptar ao formato do dispositivo a partir da qual está a ser acedida. Portanto, desde o computador tradicional até eventualmente um smartphone, portanto a solução pode ser disponibilizada e acedida em qualquer destes dispositivos. Tem aqui um conjunto de módulos. Alguns deles dependem uns dos outros, portanto existe aqui alguma dependência, portanto não se conseguem individualizar todos os módulos, alguns conseguem, mas as grandes áreas são um portal público, onde é efetuada a divulgação da formação, uma componente de secretaria virtual, onde nós fazemos a gestão administrativa de toda a formação, um portal específico para o formando, um portal para o formador, um portal para o organismo. Temos também uma componente específica para gestão de exames e uma componente também de gestão de inquéritos, que é utilizada para a avaliação da formação. Esqueci-me de dizer nas referências, relativamente a esta componente da formação, portanto, isto é uma área que nós nos sentimos bastante confortáveis, e temos também, para vos passar essa mensagem, temos também duas aplicações desenvolvidas pela QuizGest, sobre esta temática da formação. Desde logo, o NetForce, portal que certifica formadores do Instituto de Emprego e Formação Profissional, e faz também a certificação da formação inicial e formação contínua. Portanto, é também um produto que foi desenvolvido pela QuizGest, e temos também uma componente que também se liga a esta gestão da formação, que é uma plataforma de e-learning, que foi desenvolvida de raiz pela QuizGest. É uma solução internacional, é uma solução que está em produção há cerca de 3 anos no maior operador de telecomunicações alemão.
Portanto, e também é uma área onde nós temos uma solução e é uma área que também poderá integrar com esta componente de gestão da formação. Em termos da secretaria virtual, eu agora passaria em resumo as principais funcionalidades de cada um dos módulos, porque não vamos ter tempo para ver todas as funcionalidades. Antes de passarmos para a aplicação, secretaria virtual, quais as macrofuncionalidades, divulgação, gestão de inscrições, encomendas de formação, portanto, todo o processo de encomenda de uma formação por parte de um cliente externo é suportado pela nossa aplicação, gestão de entidades e formandos, gestão da bolsa de formadores, catálogo de formação, portanto, os cursos e as ações que a entidade ministra, avaliação da formação, sumários, requisições na perspectiva de quer formandos, quer formadores poderem proceder a requisições de material. Portanto, a ideia subjacente a esta plataforma é desmaterializar todo o processo. Portanto, a gestão de inscrições, por exemplo, é efetuada pelo próprio formando e até ser selecionada, ele ser selecionado para a ação de formação. Portanto, tudo decorre dentro da plataforma. O mesmo para esta questão das requisições. Portanto, se um formando ou um formador necessitar de requisitar um material específico, portanto, esta requisição também ocorre dentro da própria plataforma. Fazemos também a gestão de competências, algo que eu estou a ver que me esqueci de colocar aqui, o diagnóstico de necessidades de formação, também este processo é também suportado pela própria plataforma. Temos também uma componente de horários, de gestão de exames, gestão de salas, equipamentos, valorização de formadores, portanto, quanto é que vamos pagar aos formadores, portanto, isso também a plataforma dá resposta. A componente de impressão do dossiê técnico-pedagógico, certificados de formação, diversos mapas de controle. A aplicação permite também um conjunto de integrações. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Moodle, do SI, FSE, e do SIGO para a impressão de certificados de formação e permite também extrair um conjunto de indicadores de gestão. Relativamente aos inquéritos, portanto, toda a componente de avaliação da formação é efetuada dentro da aplicação e obtemos relatórios dessa avaliação em tempo real. Os próprios templates que são utilizados para a avaliação da formação podem ser construídos dentro da aplicação, portanto, não há um template standard. O que nós procuramos é sempre que a aplicação seja o mais flexível possível e que cada cliente possa parametrizar a aplicação de acordo com as suas necessidades. Gestão de exames, portanto, temos vários clientes que utilizam esta aplicação para a gestão de exames. Dois exemplos, o Portugal Airlines, com todas as regras subjacentes à certificação deste tipo, deste perfil de formandos. Portanto, suportamos uma base de dados de perguntas, é efetuada uma parametrização em termos do grau de dificuldade de cada uma das perguntas que deve fazer parte do exame, e depois o exame é gerado automaticamente e, eventualmente, até pode, temos clientes em que o exame é respondido dentro da própria plataforma. Portal do organismo. Desde logo, a ideia do portal do organismo é que quando existe uma entidade ou um organismo que faz uma encomenda de formação, portanto, que quer realizar ações de formação para os seus colaboradores, o possa fazer também dentro da plataforma e, mais do que isso, possa acompanhar a formação que está dada aos seus colaboradores.
em termos de assiduidade, ter acesso, por exemplo, aos certificados de formação que são emitidos no final da formação, e, inclusivamente, ter a possibilidade de ele próprio proceder à inscrição dos seus colaboradores nas ações de formação. O portal do formando também tem várias possibilidades, atualização do perfil pessoal, possibilidade de efetuar inscrições em ações de formação, ter acesso aos certificados de formação. Procuramos que procuramos ter a desmaterialização total em termos de processos, e esta questão dos certificados também se encontra desmaterializada. Portanto, os certificados são impressos, podem ou não ser assinados digitalmente, e temos várias formas de o fazer, de acordo com os desafios que nos foram sido lançados por diferentes clientes, e quando este certificado, quando este processo de emissão de certificado está concluído, o próprio certificado é disponibilizado ao formando na sua área pessoal. Portanto, ele pode fazer download do mesmo. Os formandos, na sua área pessoal, têm também acesso a recursos pedagógicos, às avaliações das formações que frequentaram, e também a possibilidade de efetuar requisições de material, como eu referi. Portal do formador, muitas das funcionalidades são semelhantes às do formando, mas numa perspectiva de formador. Portanto, o formador coloca as avaliações, o formando consulta as avaliações. O formador tem possibilidade de construir sumários, o formando consulta esses sumários. O formador tem possibilidade de fazer upload de recursos pedagógicos que depois podem ser, cujo download pode ser depois efetuado pelos formandos. Portanto, muitas das funcionalidades acabam por ser comuns, mas numa ótica diferente. O formador tem também a possibilidade de fazer o acompanhamento da sua conta corrente. Passando agora para, mais especificamente, para a plataforma. Portanto, isto eram as macro funcionalidades que eu vos queria passar, porque não vamos ter tempo de as percorrer todas. Eu vou usar aqui o layout do cliente nosso, do INA. Todos os dados são, obviamente, não são os do INA, obviamente, portanto, são dados de demonstração. Também dizer-vos que depois esta componente de imagem é sempre trabalhada em função de cada um dos clientes. Este é um portal público, portal do INA. Provavelmente alguns de vocês já terão tido contacto com eles, nesta área pública nós temos algumas das questões que eu identifiquei. Portanto, temos desde logo a publicitação do catálogo de formação que está cujas ações têm inscrições em curso. Portanto, podemos ver o que é que está para acontecer relativamente ao organismo, podemos consultar o detalhe de uma determinada ação, datas de início, datas de fim, horas do curso, objetivos gerais, quais os destinatários, pré-requisitos. Se for um curso modular, nós podemos, inclusivamente, ver o detalhe de cada um dos módulos. Portanto, nós suportamos cursos modulares, portanto, cursos com uma estrutura modular, e suportamos também cursos que não têm este tipo de estrutura, portanto, cursos de curta duração que não têm propriamente um módulo. Nesta página inicial, quem a está a consultar, portanto, este portal tipicamente é um portal que é de acesso geral. Portanto, poderá ser de acesso dentro de uma organização, se tivermos a gerir a formação, uma vertente mais de formação dos colaboradores da própria instituição, ou poderá estar para o exterior,
por exemplo, para caso a entidade formadora seja uma entidade formadora que tem uma oferta de formação para o público em geral, mas também no caso de ser um organismo que, por exemplo, está descentralizado, portanto, e tem várias unidades e, através desta aplicação, qualquer colaborador pode aceder à formação. Nesta área, poderão também ser colocados esclarecimentos ou sugestões que depois serão respondidas também diretamente a partir da aplicação em back-office. Depois pode-se efetuar aqui um conjunto de pesquisas relativamente à oferta de formação que está a ser mostrada. Qualquer interação com a plataforma, desde uma inscrição ou um acesso a uma das áreas respectivas, formador, formando, organismo ou a secretaria virtual, carece de um registro na plataforma e de um utilizador e password para depois poder aceder à plataforma. Vou aqui aceder com um perfil de administração. Isto significa que eu tenho acesso a todas as funcionalidades da aplicação. Nós temos diferentes perfis implementados. Neste caso, eu estou com um perfil que tem acesso desde esta área pública até à área da secretaria virtual. Portanto, estes ícones que nos aparecem aqui em cima não estão sempre disponíveis, depende do tipo de acesso que eu tenho. Portanto, este será para a secretaria virtual, este será o portal do formando, o portal do formador e o portal do organismo. Reparem que, desde logo, todo o sistema tem implementado um motor de notificações. Portanto, eu consigo também, através da plataforma, comunicar com os diferentes intervenientes no âmbito da formação. Portanto, e este contacto com estes intervenientes pode ser através da plataforma ou, inclusivamente, através de e-mails ou de SMS que a plataforma tem possibilidade de enviar. Quando eu me autentiquei na plataforma, portanto, reparem que o botão, ao lado do botão de ver, de consultar uma determinada ação, passou também a aparecer um botão de inscrever. Portanto, a inscrição numa ação de formação carece de um registro na plataforma. Portanto, alguém se registra na plataforma e, através desse registro, depois consegue se inscrever numa ação de formação. Todo o processo de inscrição é desmaterializado, portanto, e ocorre dentro da plataforma. Quando alguém se inscreve, o seguimento dessa inscrição é efetuada nesta componente que nós designamos por secretaria virtual. Na secretaria virtual temos, desde logo, as ações que temos em curso, para mais rapidamente conseguirmos aceder a elas. Podemos também efetuar aqui um conjunto de pesquisas sobre as ações, caso sejam muitas, mas rapidamente eu com um clique consigo aceder diretamente à ação. Podemos também ter aqui um menu de navegação rápida. Este menu também nos possibilita mostrar aqui um conceito que é, nós temos a aplicação organizada de forma hierárquica. Portanto, temos aqui um conceito de projeto e os projetos acabam por ser um chapéu para englobar um conjunto de ações de formação. Temos clientes que usam este conceito de forma diversa. Poderão ser, por exemplo, planos de formação anuais, onde eu coloco todas as ações que constam desse plano anual, ou poderá ser, por exemplo, uma divisão entre formação financiada e não financiada, ou se tivermos a realizar um conjunto de ações para um determinado cliente, eu de alguma forma que criar um projeto para esse cliente de forma a que todas as ações desse cliente fiquem debaixo deste chapéu. Estes projetos são também interessantes porque me permitem depois retirar estatísticas das várias ações que fazem parte
um determinado projeto. Esta navegação pode ocultar-se ou não, portanto, também o utilizador tem possibilidade de optar por como pretende navegar na aplicação. Ao lado temos o menu que nos dá todas as opções que estão disponíveis na aplicação. Portanto, temos aqui um conjunto de grande de opções, cada uma delas ainda com sub-opções dentro. Portanto, temos entidades, projetos, concessão, nós exportamos também o processo de qualidade das entidades, em que um curso vai passando por várias fases até ficar em catálogo e, portanto, isto também é suportado. As encomendas de formação, as requisições, a possibilidade também de registar eventos, portanto, não necessariamente ações de formação, mas eventos que sejam realizados pela instituição. Relatórios temos eu diria que dezenas de relatórios, desde o dossiê técnico-pedagógico até à emissão de diplomas, certificados ou de indicadores. Portanto, suportamos aqui um conjunto muito grande de relatórios, questionários para avaliação da formação, integrações, gestão de acessos, um conjunto muito vasto de tabelas. Procuramos sempre que o mais possível usar tabelas para que o cliente fique autónomo e grande parte da informação que consta da aplicação possa ser parametrizada pelo próprio cliente. Nas entidades, destaco desde logo a componente das pessoas. Nós temos também, e isto também antes de passar para as pessoas, quando eu seleciono, aparece-me primeiro este menu, nós temos a possibilidade de a aplicação funcionar com núcleos. Imaginem que o organismo tem um conjunto de localizações geográficas em que cada um dos exemplos é o CENFIM, que é um centro protocolar do Instituto de Emprego e Formação Profissional, cada um destes centros é autónomo para gerir a sua própria formação. Portanto, neste caso, a aplicação suporta a possibilidade de haver vários núcleos, vários departamentos a gerir autonomamente a formação, havendo depois um perfil, que é um perfil de administração com que estamos, que tem acesso a toda a formação de todos os núcleos. No caso das pessoas, portanto, nós também nos distinguimos relativamente a outros concorrentes. Nós temos aqui a possibilidade de ter um registro único de pessoa. Nós vemos em algumas aplicações a existência de, em função do papel da pessoa, existirem múltiplos registros relativamente a essa pessoa. Portanto, se a pessoa for formando, tem um registro como formando. Se a pessoa for formador, tem também um registro como formador. Se for colaborador da instituição, tem outro registro. E por aí fora. Para nós, qualquer pessoa que tem acesso à plataforma é uma pessoa e todas as características base dessa pessoa encontram-se nesta ficha. Depois a pessoa poderá desempenhar vários papéis na formação. Na ficha base da pessoa, nós temos a informação de caráter geral, o número fiscal, género, suportamos também a questão do RGPD, temos os dados de identificação da pessoa, necessários em algumas situações, nomeadamente em situações de formação financiada, por exemplo. Temos os contactos, dados para faturação, caso a formação seja paga, o local de trabalho da pessoa. Temos a possibilidade de fazer aqui uma mini gestão documental, ou seja, ter dentro da aplicação todos os documentos que são necessários ao processo formativo. Portanto, a ideia é, dentro da aplicação, nós efetuarmos toda a gestão
sem necessitarmos de criar diretorias de redes com pastas, com documentação, portanto, conseguirmos fazer toda a gestão e com clique acedermos à ficha de uma pessoa ou de um curso e termos aí toda a informação. Funcionamos também um bocadinho quase como um mini CRM, em que, olhando para uma pessoa, nós conseguimos rapidamente perceber que edições, que ações de formação essa pessoa já teve com a nossa instituição, todos os certificados que já foram emitidos para essa pessoa, que inscrições ela já efetuou, portanto, enquanto as edições são edições que efetivamente ela frequentou, as inscrições são apenas inscrições ou pré-inscrições que a pessoa fez. Algumas delas poderão ainda não ter sido concluídas ou ele não ter sido selecionado para essa ação. Temos também a possibilidade de registar outro tipo de informação, como por exemplo provas. Isto é algo que acontece quando nós estamos a fazer ações de formação na área das línguas, em que nós, por exemplo, temos o registro inicial de uma prova de aptidão da pessoa para ser colocada no nível respectivo. Isto relativamente à pessoa, ainda dentro das entidades, nós temos depois a gestão dos formadores. Estou só a passar pelas opções que me parecem mais relevantes. A gestão dos formadores, nós fazemos a gestão da bolsa, inclusivamente temos a possibilidade de, estando a aplicação para o exterior, as pessoas se poderem candidatar à bolsa de formadores, e nesta área nós já não estão editáveis os campos que dizem respeito à própria pessoa, portanto, isso são geridos a quando da inscrição na plataforma. Temos os campos que fazem sentido e que se relacionam com a sua atividade de formador. Portanto, qual é o vínculo que ele tem relativamente à empresa, qual é se possui ou não certificado de competências profissionais. Temos possibilidade, por exemplo, de colocar um pequeno texto de apresentação. Este texto depois é usado na divulgação das ações ao qual ele está associado, isto porque, em alguns casos, o próprio formador acaba por vender um bocadinho a formação, e temos aqui a possibilidade de ter aqui uma pequena sinopse relativamente ao formador. E depois, toda a informação que é relevante para a seleção de um formador para uma determinada ação de formação. Portanto, quais são as suas competências transversais, quais são as suas competências técnicas, quais as áreas de formação que ele está habilitado para ministrar, qual a sua disponibilidade horária ou geográfica, quais as habilitações, quais as suas habilitações literárias, que experiência profissional, experiência como formador, que formações é que ele frequentou, que outros cursos ou ações de formação já ministrou para a nossa instituição. Portanto, tudo isto é informação relevante que nos permite selecionar o melhor formador para uma determinada ação. Finalmente, dentro das entidades, temos também o core, temos os projetos, que eu já vos referi, e temos o core da nossa aplicação, que é o nosso catálogo de formação. Portanto, no catálogo de formação, nós temos todos os cursos que a nossa instituição ministra. Destes cursos, depois, haverá várias edições. Portanto, aqui ainda estamos no conceito de curso. Portanto, qual a designação do curso, se é um curso que ainda se encontra em catálogo ou não, qual a modalidade de formação deste curso, desde a sua duração, forma de organização, qual a sua tipologia, uma apresentação, enquadramento do curso, objetivos gerais deste curso, quais os destinatários. Portanto, aqui estamos a classificar
o nosso curso, pré-requisitos, saídas profissionais e depois os diferentes módulos e a caracterização dos diferentes módulos que compõem o curso. O Estado, portanto, nós temos sempre a rastreabilidade sobre toda a informação que decorre na plataforma. Portanto, quando é que determinada informação é criada, alterada e por quem é que cria ou por quem é que altera, portanto, isto aparece-nos sempre aqui. E também mudanças de estado relativamente às pessoas ou aos cursos ou aos projetos, portanto, são sempre também registadas dentro da própria plataforma. Isto para as entidades, são as opções mais relevantes. Como podem ver, há aqui muito mais opções, não vamos ter tempo para abordar todas. Relativamente aos projetos, que é a parte operacional, o mais relevante são as edições de formação, portanto, as ações de formação. Nas ações de formação, nós temos toda a componente operacional, portanto, temos desde logo a atribuição do formador e do local, todos os formandos, portanto, todas as inscrições que são submetidas pelos próprios acabam por ser vertidas aqui, portanto, e é aqui que deferimos ou não as pré-inscrições. Temos também a possibilidade de efetuar a calendarização, portanto, tenho desde logo duas opções para efetuar a calendarização da ação de formação. Portanto, uma calendarização que é estritamente manual, ou seja, em fase dos vários módulos, eu vou arrastando esses módulos no calendário e vou calendarizando a minha ação de formação. Isto poderá ser algo moroso se estivermos a falar de ações de formação muito prolongadas no tempo. Tenho uma forma mais simples de fazer essa programação, que é através do que nós chamamos o assistente, em que eu basicamente defino qual é o módulo, qual é o formador, qual é a sala que vai ser utilizada para esta formação, qual é o período em que a formação vai decorrer e a frequência com que vai decorrer, portanto, por exemplo, terças, quintas e sextas, e a partir daqui, clicando no calendarizar, portanto, ele vai-me proceder à calendarização da minha ação de formação inclusivamente validando todas as incompatibilidades que possam existir, ou seja, se este formador já estiver a ser usado no mesmo horário como formador ou formando numa outra ação de formação, portanto, vamos ser notificados desse conflito. O mesmo relativamente, por exemplo, à sala. Portanto, tudo o que tem a ver com a ação de formação propriamente dita é gerida diretamente aqui. É aqui também que temos possibilidade de integrar, por exemplo, com o Moodle, como plataforma de e-learning. Portanto, a solução base já vem parametrizada com essa possibilidade. Temos clientes com outras plataformas de ensino à distância específicas, em que aí esta integração terá que ser vista em sede de projeto, mas no caso do Moodle essa já é uma integração nativa e a ideia é sempre usarmos esta aplicação para fazer todo o registro das ações de formação e não ter que efetuar duplicações. Portanto, uma vez registada a ação nesta plataforma, nós conseguimos integrar toda esta informação ou parte da informação, aquela que faz sentido, com o Moodle. Temos também a possibilidade de gerar questionários. No fundo, eu tenho vários templates de questionários, seleciono qual o template que quero usar para os formandos e qual o template que eu quero usar para o formador, e a partir daqui ele vai-me gerar inquéritos para todos os formandos e formadores, e sendo esses inquéritos geridos, respondidos diretamente dentro da própria plataforma. A componente de inquéritos está aqui, a componente dos questionários. Portanto, o que eu vos estava a dizer há pouco é
Cada entidade tem a possibilidade de configurar os seus próprios questionários, portanto, não temos um questionário standard. O que nós temos é um banco de tipo de perguntas e os questionários são construídos com este tipo de perguntas. Portanto, temos aqui múltiplos tipos de perguntas. Estes são os que achamos mais comuns e fazem parte da solução base. Temos também disponibilidade depois para analisar outro tipo de questões que façam sentido incluir na própria aplicação. São estes os questionários que são associados à ação de formação. Como a ação de formação já tem atribuídos formandos e formadores, estes questionários são depois enviados automaticamente para os formandos e disponibilizados para resposta dentro da própria aplicação. Em termos da secretaria virtual, não iria explorar muito mais, queria-vos mostrar um bocadinho ainda o portal do formando e do formador, talvez mostrar o do formando. O do formador depois tem outra perspectiva, mas a lógica é a mesma. Portanto, o formando, por exemplo, tem acesso à sua área pessoal. A diferença relativamente à secretaria virtual é que um formando apenas vê a informação que lhe diz respeito, portanto, obviamente não vê a informação dos outros formandos e pode manter essa informação atualizada. Portanto, quando há pouco vimos a ficha do formador e vimos que existe aqui um conjunto de informação muito exaustivo em termos de competências, de áreas que o próprio formador está disponível para ministrar, habilitações literárias, ações de formação que ele tenha frequentado, etc, etc. Portanto, essa informação é preenchida pelo próprio dentro da sua área pessoal. Portanto, à semelhança do que acontece para o formando. Depois, o formando tem acesso, desde logo, a notificações que lhe sejam dirigidas, pode efetuar inscrições, portanto, tem aqui as ações de formação que estão disponíveis para receber inscrições, portanto, ele na sua área também poderá inscrever-se noutras ações de formação. Acesso aos cronogramas da formação, materiais pedagógicos, efetuar requisições, sugestões, os questionários que tenha para responder e certificados, neste caso não tem nenhum, portanto, se ele tivesse certificados, ele poderia também efetuar o download desses certificados diretamente a partir da plataforma. Portanto, isto para o formando, para o formador, portanto, a lógica é a mesma, referindo também que cada interveniente na formação tem sempre a possibilidade de ter notificações, que podem ser notificações dirigidas a todo o universo de formadores, ou notificações dirigidas especificamente a uma determinada pessoa. Portanto, temos possibilidade de construir estes tipos de notificação. Existe também uma área que é transversal a toda a plataforma, portanto, que está disponível para formandos e formadores, que é uma área de notícias, que é gerida, também na Secretaria Virtual e que pode ser consultada em cada um destes portais. As notícias podem ser classificadas quando são construídas, se estão disponíveis, em que portal é que estão disponíveis. Por exemplo, se é uma notícia destinada só para formandos, ou se é uma notícia destinada só para formadores, ou para ambos. Portanto, as notícias são classificadas e depois ficam disponíveis em cada uma destas áreas. Portanto, esta é uma primeira apresentação da plataforma. Espero que vos tenha conseguido despertar o interesse para uma apresentação mais personalizada, também para não ultrapassarmos muito o tempo que está disponível. Haveria agora um espaço para questões que quisessem colocar. Muito obrigado, Luís. Efetivamente, no tempo que tivemos, a plataforma tem uma potencialidade muito grande e demos aqui apenas uma
uma vista muito high level daquilo que são o potencial toda deste sistema. Nós abrimos agora então aqui uma sessão de perguntas, questões que queiram colocar. Não sei se já há alguma questão, eu como estava a apresentar, não sei se já colocaram alguma questão por escrito que eu possa responder, entretanto. O Luís várias vezes referiu aqui o tema da... a Cláudia Bartolo tem aqui uma questão. Força, Cláudia. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Então é assim, eu confesso que tenho aqui várias questões, até porque estamos com um projeto, eu estou com um projeto em mãos e confesso-lhe que tenho aqui algumas questões que gostava de colocar. Primeira, se esta plataforma tem a possibilidade de ser multi-tenant, ou seja, poder ser alimentada por várias entidades e a alimentação que essas entidades estão a dar na plataforma estar disponível para determinado público-alvo? Tem? Gostaria... Há a possibilidade? Temos o caso do Instituto Politécnico de Coimbra, que dentro dele próprio tem outro instituto com oferta de formação distinta. Ok. E isso Penso depois pode estar penso- disponibilizado para determinado público-alvo que nós queremos, certo? Eu, quando classifico, quando crio uma edição, uma ação de formação, eu digo se tenho a possibilidade de classificá-la, se ela é para divulgar pelo público em geral, se é para divulgar só para determinados organismos, esses organismos têm é que estar registados na aplicação, obviamente, ou se é para divulgar por ambos, portanto, tenho aqui um conjunto de combinações que posso utilizar. Ok. Para além disto, ia-lhe questionar, à partida isto poderá fazer também, esta plataforma poderá fazer ligação com plataformas internas do organismo, onde nós já fazemos o registro das horas de formação? Pode. Para depois haver cruzamento de dados? Com grande Ou seja, neste caso até fazer ao contrário, começarmos a registar nesta plataforma e esta plataforma mandar para a outra. Sim, tipicamente nós fazemos integrações com softwares de recursos humanos. Quando é formação interna, no final a formação deve constar do cadastro da pessoa. Exatamente. Portanto, e esse cadastro encontra-se nos recursos humanos. E também fazemos logo a priori. Portanto, no caso do Instituto Politécnico de Coimbra, por exemplo, e no caso da Guarda Nacional Republicana, a formação é para elementos da própria instituição. E a ficha dessas pessoas já reside no respectivo software de recursos humanos. Portanto, a pessoa, quando se registra, nós comunicamos com o software de recursos humanos e obtemos os dados para a pessoa não estar novamente a digitar. Assumimos como válidos os dados que estão do lado de RH, dos recursos humanos. Obrigada. E vou deixar Deixe-me só dizer-lhe que também no final, em algumas situações, fazemos integrações com softwares de gestão financeira, quando há lugar a pagamentos. Ok, exatamente. Estas integrações acabam por ter que ser vistas sempre em sede de projeto. Exatamente. Casa a casa e em sede de projeto, claro que sim. Depende do tipo de software, depende da forma de integração que se quer montar. Depende de muita coisa, claro que Exatamente. O tema da interoperabilidade é um tema muito caro e muito ao qual damos muita atenção, precisamente por estas questões todas. Ok. E só queria fazer uma última questão, e vou-me calar, que é possível, lá está, como estou com o projeto em mãos, isto já está a começar a andar, e inclusivamente vou só mandar a dica, mandámos uma consulta informal, e mandámos para vocês também, mas ainda ninguém nos respondeu. Se não sabem, então foi visto. Bom, pronto. Então já sei que foi visto. É Pronto. verdade, é verdade. Ainda bem. Se é possível, na mesma plataforma, termos duas coisas distintas. Conseguirmos gerir a formação interna dos nossos colaboradores e fazermos também a gestão da formação externa que nós estamos a dar para fora, que inclusivamente pode ser dada por nós
ou protocolada com outras entidades? Temos o exemplo é o Instituto de Informática da Segurança Social, que faz precisamente isso. Ok. Portanto, tem uma unidade que assegura a formação toda de todos os colaboradores do Ministério da Segurança Social e, por outro lado, também dá formação para fora, portanto, também usa a plataforma para A gerir mesma esse. plataforma. Sim, também usa a plataforma. No fundo, tudo é cursos e edições, não é? Exatamente, ok. Pronto, e agora vou-me calar. Muito obrigada. E temos já agora, mas agora não me calo eu. Pronto. E temos também a possibilidade de, obviamente, ter formandos que são formandos internos da instituição, que são bebidos a partir do software de recursos humanos, por exemplo, Boa, e espetacular. formandos que são externos. Ok. Muito obrigada. Aí têm que ser eles a registar-se do princípio ao fim. Exatamente. Ok. Muito Luís, obrigada. temos aqui uma questão, se calhar, e antes de passarmos aqui à Catarina Delgado, que está aqui a levantar a mão, só aqui uma questão que nos estão aqui a colocar sobre como é que é feita a integração com o SIGO. Através de templates de Excel, que é a integração que eles possibilitam. Portanto, nós construímos os templates de Excel que depois são carregados do lado do SIGO. António Fula, não sei se isto responde completamente ou se tem mais alguma questão. Ok. Catarina Delgado, por favor. Bom dia, agradeço a apresentação. Eu não sei se esta questão já foi de alguma forma abordada, mas não fiquei com algumas dúvidas relativamente à seleção dos participantes. Este é um aspecto que nos dá algum trabalho, portanto, eu sou do Instituto Politécnico de Setúbal, e queria perceber se a plataforma tem algum processo de selecionar participantes de acordo com critérios pré-estabelecidos, ou se essa seleção terá que ser feita também à parte, manualmente, digamos assim. Podemos, não conheço exatamente quais são os critérios, portanto, também não gostava de me comprometer com uma resposta sim ou não. O que eu lhe posso dizer é que manual, sim. Portanto, isso, em back-office, é analisada a candidatura e a pessoa é ou não selecionada. A plataforma também permite, em função do que nós definimos como destinatários, efetuar automaticamente essa triagem em termos das pessoas que podem ou não inscrever-se na formação. Não sei se o que pretende será apenas em função dos destinatários ou se envolve outros critérios. Vou dar um exemplo. Pronto. A ordem pela qual as pessoas se inscrevem poderá ser um critério. Portanto, o tempo. Automaticamente é possível fazer isso ou não? Isso sim, sim. Portanto, quando nós estamos a construir uma ação de formação, nós podemos parametrizar várias situações. A primeira é dizer que a ação só aceita 20 participantes. E assim que tiverem os 20 participantes selecionados, portanto, automaticamente as inscrições encerram. Outra possibilidade por exemplo, dizermos que a ação aceita participantes em fila de espera. Portanto, não tem um limite em termos do número de inscrições. As pessoas que se inscrevem depois do limite, depois dos 20, vamos supor que o limite era aos 20, vão ficar em fila de espera. Se houver uma desistência, elas são chamadas pela ordem com que se inscreveram e há também a possibilidade de criar outra ação de formação e transitar as pessoas que estão em fila de espera de uma para outra. Obrigada. Ok, mais alguma questão? Luís, só uma questão mais técnica. Uma implementação simples deste tipo de solução, isto é para levar mais ou menos quanto tempo? Qual é que é a tua experiência? Eu diria que 2, 3 meses. 2, 3 meses. Dependendo também do tipo de integrações que venham a ser necessárias Sim, implementar. as integrações, portanto, exatamente, as integrações aqui podem aumentar o tempo previsto de implementação, até porque as integrações
não dependem só de nós, não é? Certo. Portanto, uma integração acaba por ser quase como um casamento, é preciso que haja vontade de casar dos dois lados. Portanto, são dois sistemas a falar, portanto, e tem que haver condições para eles poderem comunicar. E também depende da complexidade que se queira em termos de integração. Quais são os dados que passam de um lado para o outro, mas eu diria que os 2, 3 meses é o período standard. Temos implementações mais rápidas, temos implementações mais demoradas. Há aqui também outro fator que poderá aumentar o período de implementação, que se prende com o facto de existirem ou não dados para migrar, existir ou não uma migração. Se houver uma migração, portanto, isso também poderá aumentar aqui um bocadinho o tempo, porque os dados têm que nos ser disponibilizados e nós temos que carregar esses dados. Muitas vezes estamos a falar de sistemas obsoletos em que eu diria que esta aplicação está quase à prova de bala, portanto, passa ao universo de clientes, nós fomos incluindo aqui validações, não deixamos, por exemplo, que a mesma pessoa se registre 2 vezes, porque depois perdemos a visão da pessoa, não é? Se eu tiver 2 ou 3 registros para a mesma pessoa, tenho um bocadinho da formação num dos registros, outro bocadinho noutro, outro bocadinho noutro. Portanto, nós queremos, às vezes recebemos sistemas antigos que não tinham esta preocupação, portanto, a mesma pessoa tem 4 e 5 registros. E aí, se calhar, é preciso trabalhar um bocadinho os dados antes de os conseguirmos migrar. Portanto, a migração também poderá ser aqui um fator que faz aumentar o tempo de implementação. Ok. Bem, se não há mais nenhuma questão, resta-me agradecer a vossa disponibilidade. Não ultrapassámos muito o tempo previsto. E é como vos disse, portanto, nós demos aqui um cheirinho do que é o potencial desta plataforma. É uma plataforma que tem evoluído ao longo destes quase 10 anos, portanto, é uma plataforma viva e continua a crescer por integração seja melhorias que são propostas por outros clientes que nós integramos e disponibilizamos, seja nos casos onde se justifica alguma alteração legislativa que tenha impacto na atividade ou na entidade em causa, portanto, e que a gente faz refletir caso se justificar isso na aplicação em causa. Vocês vão receber depois um link, um mail, tanto com o questionário de satisfação sobre a apresentação, que nós agradecemos, portanto, que vocês respondam e receberão também nessa altura o link da gravação. E resta-me mais uma vez agradecer. Qualquer questão, estamos mais que disponíveis para vocês todos. Muito obrigado também. Eu também quero agradecer a vossa presença e reiterar a nossa disponibilidade para dar seguimento a esta muito breve apresentação. Obrigado, bom dia a todos. Obrigada. Bom dia. Obrigada, Obrigado, bom dia. muito obrigado. Bom dia. Bom dia, obrigada.